Nossa, tá escuro. Mas que eu prometi testar, que você viu isso também. Pessoal, tem alguém aí já? Ah, Dara. Oi, Dara. Bom dia. Tá escuro, não tá? A imagem tá meio escura. Ah, melhorou um pouco, melhorou? Opa, a Nilza também. Tô tentando ver um jeito que fica mais claro. É, pois é, tá escuro. Acho que é a iluminação aqui. Se eu virar. Ratinha, bom dia. Não vê, pelo menos? Tá acesa. Tá acesa a luz, olha lá. Tem hora. Será que se eu. Deixa eu fechar a cortina ali. Peraí. Desajuda. Ah, vai ajudar. Ah, agora sim. Melhorou, não melhorou? Agora dá pra ver, né? É, tava dando uma contraluz, né? Alguma coisa assim. Acho que é isso, né? Já deu a nossa hora? Melhorou. Então tá bom. Quem tá aí com a gente, dá um oi, pelo menos, para eu saber quem tá. Eu sei que tem 9 pessoas. 8 agora, não saiu. Alguém, alguém desistiu. 9. 9 pessoas. O Antônio, 10 pessoas agora. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês. Ver se ver se vocês conseguem ouvir. Renilza. Vê se vocês conseguem ouvir. Conseguiram ouvir? O som ficou bom ou ficou ruim? Peraí, tá tocando aqui ainda. Ah, legal. Só pra gente saber, porque a gente estava pensando em tocar um hino. Então deu certo, né? Tá bom. Então vamos começar, né? Deu nossa hora aí. Irmãos, a gente vai começar a nossa escola dominical lendo o Salmo de número 54. Vamos abrir então a Bíblia. Salmo de número 54. Tem mais gente chegando. Enquanto o pessoal vai chegando aí. Salmo de número 54. Eu vou ler o texto, aí vocês acompanham comigo aí, tá bom? Diz assim, ó.
ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. É um salmo em que Davi expressa, né, a sua inteira confiança de saber que o Senhor é o nosso socorro, Ele nos livra, né, das nossas lutas. Lógico que no contexto de Davi, ele sempre vai fazer referência aos inimigos do povo de Deus, que a tempo e a hora queriam destruir o povo de Deus, né? E Davi expressa essa confiança. Hoje nós estamos enfrentando um inimigo invisível, né? Um vírus que assola o mundo, mas a nossa confiança está no Senhor, né? Por isso nós confiamos que o Senhor escuta a nossa oração, como Davi buscou o auxílio de Deus e o socorro de Deus, para que Deus livrasse, né, dos seus inimigos e daquele perigo iminente que Davi estava sofrendo. Nós estamos quase que da mesma forma, né, com o inimigo lá fora, que deixou todo mundo preso dentro de casa, mas a nossa oração, ela é ouvida, nós cremos nisso, né? Então, nós vamos aproveitar e ter um momento de oração, agora no início da nossa escola dominical, justamente colocando diante de Deus, né, a nossa vida, as nossas famílias, a igreja, as pessoas, né, que estão à nossa volta, os nossos familiares, vizinhos, aproveitar e interceder, né, pelo nosso país, os profissionais de saúde, né, que colocam a vida em risco, as pessoas que já estão infectadas, que Deus livre, né, do mal, da morte, enfim. Também os pesquisadores, para que dentro em breve descubram, né, um medicamento, uma vacina contra esse novo vírus, né? Me parece que o corona é um grupo, né, de vírus, e o Covid-19 é um desses que evoluiu, né? Eu estava lendo algumas coisas, ouvindo muita gente falando que a China ela é sempre uma bomba relógio para desenvolver essas coisas, né? Por causa do hábito deles. Então, os vírus contaminam os animais que sofrem mutação e o ser humano vai lá e consome esses animais, são contaminados e no organismo humano ele sofre uma mutação e por aí afora, né? As calamidades se dão, né? Por causa disso. Então, nós vamos orar nesse momento. E eu queria fazer um teste aí, se a gente consegue ter a interação de vocês. Será que o Fausto, o presbítero Fausto, se você me ligar, Fausto, uma chamada de áudio no Skype, será que todo mundo vai conseguir te ouvir? Porque o som aqui da música todo mundo ouviu, né? Eu queria testar isso, pelo menos a gente consegue interagir com os irmãos orando também. Me liga aí, Fausto, para a gente testar. Eu estou vendo, nós temos 15 pessoas. Juliano, Lucas, Carol, a Lívia do Zé, Marcilene, Luana, a Geisica, Renilza. Tá joia. O Fausto pediu para esperar aqui. O Antônio, a Dara, Luiz Fernando, a Nilza.
Oi, Fausto. Oi, pastor. Tudo bom? Tudo bem? O pessoal tá ouvindo, Fausto? Dá um sinal aí. Vocês conseguiram ouvir o Fausto? Sim. Ah, legal, Fausto. Então, irmãos, vai dar para a gente interagir dessa forma. Né, eu posso pedir aos irmãos que orem, gente, né? Então tá bom. Aí, Fausto, você já está ao vivo. Tá bom. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Bom dia para os irmãos primeiro, né? Que Deus os abençoe. E a gente vai estar orando neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós queremos, ó Deus, te louvar, te exaltar, te render, ó Deus, o louvor, a honra e toda a glória, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, o Senhor, ó Deus, tem cuidado das nossas vidas. Sei, ó Deus, que o Senhor não está indiferente ao que está acontecendo neste momento, não só, ó Deus, no nosso país, mas no mundo todo, porque todas as coisas, ó Deus, são controladas por Ti. Não há nada, Deus, que aconteça que não, ó Deus, não seja da ciência, do conhecimento e do propósito do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te buscamos, porque a nossa esperança é o Senhor. Verdade. E colocamos, ó Deus, as nossas vidas nesta manhã que o Senhor mais uma vez renovou suas misericórdias sobre nós, nós não fomos consumidos, e o Senhor, ó Deus, nos dá a oportunidade, mesmo, ó Deus, distantes fisicamente uns dos outros, o Senhor nos dá a oportunidade, ó Deus, de, como igreja, nos reunirmos, ó Deus, e louvarmos, adorarmos, ó Deus, e aprendermos mais, ó Deus, da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, de todos, ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem, que isso seja uma oportunidade ímpar, ó Deus, dos corações serem quebrantados, ó Deus, pelo Senhor, e que, ó Deus, a nação se volte a Ti. Amém. Que eles possam, Deus, reconhecer a Ti como Senhor e Jesus Cristo, ó Deus, como seu Salvador. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos profissionais, ó Deus, de saúde, que estão empenhados, ó Deus, em cuidar de cada pessoa, Deus, e que o Senhor, ó Deus, os livre do mal, Pai, os livre de coisas piores que poderão vir. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, os livre do pânico. Ó Deus, que está atormentando o coração de todo aquele que não conhece a Ti. Verdade. E agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor tem, apesar de todas as coisas, o Senhor tem colocado a paz no nosso coração. Essa paz, ó Deus, que vem do Teu Filho Jesus, como Ele próprio disse, que não é a paz que o mundo dá. É a paz, ó Deus, que excede todo o entendimento. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque nesses momentos, ó Deus, nós podemos ver claramente o cuidado do Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Louvado seja o Senhor. E, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos preserve, e se assim for do Teu querer, que o Teu evangelho seja disseminado, ó Deus, através de nós, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fausto. Nada, eu vou desconectar aqui porque tá dando eco, tá bom? Tá jóia. Vou precisar botar eco de novo. Beleza. Irmãos, então, como deu certo aí, né, a nossa interação, o Josimar, né, tá presente também, Olívia, são as pessoas que tem uma outra pessoa, né, deve ser visitante, né, se tivermos visitantes aí na nossa live, né, que não seja da igreja, que Deus abençoe a sua vida, né, que você possa participar aí conosco, tá bom? Então, nós vamos aproveitar, já que deu certo o nosso áudio, o hino de número 165, ele fala justamente sobre, né, o Senhor é quem nos vela, né, o Senhor é quem nos guarda.
Então, o hino de número 165 do nosso inário fala sobre isso, né? Para não desanimarmos, porque Deus sempre proverá. Não é a primeira vez, né, que o mundo sofre algo do tipo, e não vai ser a última vez, né, até que Cristo retorne, né, a Bíblia diz que as coisas, de fato, estarão sempre caminhando, né, para algo, para o fim, né, das coisas. Então, o hino de número 165 do nosso Inário Novo Cântico fala sobre esse cuidado divino. Então, eu vou deixar ele tocar aqui. Se vocês quiserem cantar em casa, pode cantar. Eu não vou arriscar para não dar confusão entre a música cantada e a gente aqui. A gente vai acompanhar aqui. 165, Cuidado Divino. Os pensamentos das provações nos levarão por ti. Nas das tentações nos levarão por ti. Deus cuidará de ti, a tua dor. Com todo amor, jamais te deixará, cuidará de ti. Quando estiveres não temas, vem, Deus velará por ti. Meu Pai bondoso te espera, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, cuidará de ti. E aí? Deu para todo mundo ouvir? Falem aí se deu certo. Ah, minha irmã está online. Minha irmã de sangue agora. lá do Alto Caparaó. Pessoal, vamos ter uma outra oração. O Lucas está aí, não está? Com a Carol? Ai, que bom, a música deu certo, né?
Então, a gente vai usar esse recurso mais vezes, né? O Lucas da Carol. Ô, Lucas, liga para a gente aqui. Vou pedir o Lucas para fazer uma outra oração, né? Para que Deus continue fortalecendo, né? Não nos deixando desanimar. A situação, né, não é fácil, né, para ninguém. Muitas dúvidas a gente tem, né? Como que fica o trabalho, mas é o que nós cremos, né, irmãos? Deus proverá, né? Assim como proveu desde sempre para o povo de Deus, para a nação de Israel, né? Deus sempre é aquele que faz do nada todas as coisas, né? Então nós devemos confiar nisso. Somos o corpo de Cristo, né? Estamos, o Senhor nos constituiu assim, então somos o amparo um do outro. A igreja sempre estará pronta, né, a ser esse auxílio, né? Aí, Lucas, se você quiser já ligar, pode ser pelo WhatsApp mesmo, uma chamada de áudio. Lucas da Carol. Ah, eu posso ligar também. Você está tentando pelo Skype, né, Lucas? Vou tentar pelo WhatsApp aqui. Ah, tá. Oi? Bom dia. O seu som tá baixo, Lucas. Tá no máximo? Deixa eu ligar para o seu telefone, peraí. Peraí, irmãos, vamos... O Jonas está online também. Nós temos 18 pessoas, não pessoas, né? Aparelhos, né, ligados aí, né? Vou ligar aqui. Nossa, tá baixo mesmo. Oi? Fala, Lucas. Bom dia. Bom dia. Ah, eu tinha que ligar o alto-falante. Ah, tá. Agora o pessoal tá ouvindo? Fala um oi aí, Lucas. Oi, bom dia. Renato de Paz. Sim, tá, o pessoal tá ouvindo, Lucas. Então, irmãos, o Lucas vai fazer uma oração, né? Pedindo a Deus que renove, né, o nosso coração sempre, para que confiamos nele, né? Ele é o nosso provedor sempre, né? Ele vai nos prover todas as coisas, né? Ô, Lucas, você pode orar, por favor. Amém. Senhor, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, que podemos estarmos reunidos em Teu nome, mesmo que virtualmente, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por essa ferramenta que é o Senhor mesmo que permitiu o homem criar. E hoje, Pai, como sempre, está sendo usado para a glória do Teu nome, ó Deus. Meu Pai, que o Senhor possa renovar, ó Deus, as nossas forças, ó Deus, em meio a este caos, ao meio a este vírus, ó Deus, ao meio a essa pandemia que tanto está assustando as pessoas. Estamos vendo, ó Deus, muitas verdades, mas também estamos vendo muita mentira. Que possamos, ó Deus, saber procurar nas fontes corretas para que também, ó Deus, possamos propagar a verdade, ó Deus, através desta enfermidade, nós possamos passar as informações corretas para as pessoas, para poder ajudar, ó Deus, e não atrapalhar, como muitas pessoas têm feito, mas que nós possamos, primeiramente, depositar a confiança no Senhor, saber que em breve, se assim o Senhor permitir, ó Deus, tudo isso vai passar, que as nossas vidas normalmente vão voltar, ó Deus, porque sabemos que aí muitos autônomos estão sendo prejudicados porque não estão podendo atender por um motivo de segurança, ó Deus, e sabemos também que muitas empresas privadas também estão parando, ó Deus. Nós estamos vendo muito
nas redes sociais, os caminhoneiros, que eles não podem parar, porque senão vai faltar alimento, vai faltar medicação. Então, ó Deus, que o Senhor esteja com essas pessoas, ó Deus, que não podem parar, ó Deus. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa estar com todos nós. Permitindo, ó Deus, que possamos compreender, Pai. Porque sabemos que tudo tem um propósito. Então, ó Deus, que possamos compreender o propósito do Senhor, ó Deus. Que possamos glorificar o Teu nome, independente, ó Deus, de quantas pessoas vierem a falecer, vierem se contaminar, possamos glorificar o Teu nome, ó Deus. Amém. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, ó Deus. Amém. Amém, Deus. Ô, Lucas, obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Irmãos, como é a nossa escola dominical, nós temos o nosso momento de aviso, né? Então, só lembrando que hoje foi o dia, né, que o Supremo Concílio convocou toda a igreja para um dia de jejum e oração. E os horários sugeridos foram o seguinte: de 6, para quem já escolheu esse horário, né, já está, né, nesse momento. De 6 da manhã ao meio-dia, é o primeiro horário. O segundo horário, do meio-dia às 18 horas. E o terceiro horário, das 18 horas às 24 horas, até a meia-noite. Isso são horários, gente, de sugestão, né, para que a gente possa ter esse momento de jejum e oração. Lembrando que as pessoas, por alguma situação de saúde, né, que não puder jejuar, não tem problema. É só permanecer em oração, tá bom? Então, são os horários que foram sugeridos, mas os irmãos podem estender esses horários, né, de acordo com aquilo que Deus colocar no coração dos irmãos, tá bom? Mas só lembrando disso, hoje é esse dia que a nossa igreja convocou, né, toda a IPB para estarmos em jejum e oração, né? Bom dia, Karina, da Igreja de Perdões. Deus abençoe sua vida, tá? Mas algumas outras pessoas, no mais, eu acho que são esses, né, que estão aqui. Se alguém for entrando, gente, eu aviso, só para a gente interagir com o pessoal também. Irmão, sobre atendimento pastoral, mesmo que ele não aconteça pessoalmente, né, mas a igreja, o conselho da nossa igreja, determinou, né, fez algumas resoluções, e o atendimento pastoral continua, né? Então, se você precisar de algum conselho, de algum atendimento, seja para qualquer motivo, pode entrar em contato com os pastores, né, no caso nosso aqui, né, comigo, porque nós estamos atendendo, mesmo que seja por telefone, por mensagem, que os irmãos não se sintam, como é que fala? sem pastor, né? Então, é só entrar em contato com a gente que nós vamos, né, prestar esse atendimento normalmente, tá? A programação da igreja, ela vai continuar virtualmente, mas vai continuar, tá? Então, terça-feira nós temos reunião de oração, e vamos ver se a gente usa o Skype, porque como é uma coisa mais restrita, né, da igreja, é bom que a gente tenha aquela interação, foi muito legal, né? O que na sexta-feira, né? Então, é bom que a gente vê os irmãos aqui no YouTube, não dá para a gente se ver, né? A gente só vê as mensagens aqui. Então, na terça-feira, às 19h30, a nossa reunião de oração pelo Skype, tá bom? Estudo bíblico, sexta-feira, às 19h30, aqui no YouTube. Então, nós vamos continuar, irmãos, a nossa série sobre o Espírito Santo. Então, nós estamos estudando o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e estamos vendo aí a pessoa e a obra do Espírito Santo. Então, nós vamos continuar. Nós vamos ver agora o efeito, os desdobramentos do dia de Pentecostes. Aquilo foi um evento único que aconteceu ali, né, naquele dia, mas qual foi os desdobramentos daquele evento? É o que nós veremos sexta-feira, tá bom? O Ricardo também entrou, meu sobrinho. Estudo bíblico, sexta-feira. A nossa escola dominical
vai funcionar pelo YouTube, né, como a gente está testando agora, às 9 horas da manhã, todos os domingos. E o culto, às 19 horas, só que vai ser pelo Facebook da sede, tá? Então, o culto vai ser transmitido lá pela sede. Então, nós vamos participar pela sede. Eu vou mandar no grupo da igreja, eu poderia até mandar aqui, né? Porque tem visitantes aqui. Alguém consegue mandar aí nos comentários, no chat? Manda a página do Face da igreja, fazendo um favor, porque eu não consigo, eu tô com medo de mexer aqui e sair. A Mônica também está presente, a Mônica, irmã do Juninho. Seja bem-vinda, tá, Mônica? Deus abençoe sua vida, sua família, com o Juninho, seu esposo, né, o bebê. Deus abençoe vocês. Então, as programações da igreja são essas, né? Outra vez, irmãos, dízimos e ofertas. Nós continuaremos a ofertar, a cultuar a Deus com a nossa renda, né? Os irmãos que continuarem a receber, né? Enfim, a ter a renda. Então, vamos continuar também, porque a vida continua, apesar dessa situação assim, mas a igreja tem os seus compromissos, né? Os funcionários da igreja, nós temos também os pastores, enfim, né? Temos vários compromissos. Então, que Deus continue nos sustentando também, para que possamos contribuir com a igreja, tá? Então, dízimos e ofertas estão sendo feitos online ou depósito bancário. Os irmãos que não têm acesso a essa ferramenta, avise aí os diáconos nos grupos da igreja, eu quero devolver, a gente arruma um jeito e passa aí na sua casa, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas que os irmãos estejam aí atentos, tá bom? Alguém tem algum aviso, além desses, que eu tenha esquecido? Manda aí no chat. Enquanto vocês vão passar. Lembrando que tivemos aniversariantes, né, irmãos? Eu não sei, eu não lembro se deu tempo, né? Mas esses dias aí... Você pega minha agenda para mim, Sara? Tá bom. A Sara tá aqui do lado, tá, gente? Ela não tá aparecendo, que ela tem vergonha. Muito vergonhosa ela. Os aniversariantes, isso, Nilza. Eu acabei lembrando. A Sara vai pegar minha agenda ali só para eu não esquecer de ninguém. Os ajudadores, Erivelto, é isso? Escreve o que você... Eu não entendi. Reunião dos jovens. Você está falando aquele que está acontecendo pelo Zoom, não é? Não é, Nilza? Matheus Emanuel chegou. Bom dia, Matheus. Tá, então a Nilza está avisando aí, ó. Tá, a Sara é ajudadora, entendi. É verdade, Erivelto. Então, no sábado, às 19h30, está acontecendo reunião de jovens. Só que online também, é pelo Zoom. É um outro aplicativo. Se alguém quiser mais informação, é só perguntar lá no grupo, tá, gente? Eu sei que a Stephanie participou, o Elias participou das congregações. Então, os jovens e adolescentes que quiserem participar da reunião dos jovens, é só pedir informação nos grupos da igreja, pelo Zoom. Tá todo mundo lendo aí os comentários, né? Aí você baixa o aplicativo. José Ramos de Perdões, seja bem-vindo também. Deus abençoe sua vida. Irmãos, os aniversariantes que a gente teve aqui, da semana, foi... dia 14, a gente está em que data? Em que 22, né? Dia 14, o Natan, da Nilza, fez aniversário. O senhor Daniel, a dona Marlene, fez aniversário. A Nilza, no dia 16, né? A Amanda vai fazer dia 23. Para o mês de março, nós temos esses, né? A Amanda, a Nilza, o Natan, o senhor Daniel. Dia 13, o Fábio fez também. Dona Cleusa.
a Marcela no dia 9. Esses são os do mês de março, né? Então, Deus abençoe os irmãos, né? Os que deu tempo ainda eu consegui visitar, mas até agora não. Os outros eu não consegui, né? Eu sou Daniel, até tentei, mas a gente teve que cancelar. Tem mais gente chegando, né? O pai da Dara, Luiz Fernando. Não. O pai da Dara fez aniversário. O Luiz Fernando escreveu isso, né? O pai da Dara fez aniversário também, né? Então, assim, né? A vida é um dom, né, irmãos? E Deus é quem tem nos sustentado a vida, né? Então, Deus abençoe os aniversariantes, continue ficando mais velho, né? Acho que dos nossos avisos são esses, né? Acho que eu não estou lembrando mais de nenhum, não. Se alguém lembrar aí, escreve no comentário. Irmãos, nós fizemos uma votação lá nos grupos da igreja sobre quais estudos, né, os irmãos iriam optar para a gente recapitular na nossa escola dominical. Então, nós colocamos 3 opções e a série de estudos que ganhou foi das parábolas. Desculpe, irmãos. Então, nós vamos recapitular, recordar e viver, né? A série sobre as parábolas. Então, o nome da série é As Parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, tá? Então, nós temos 15 parábolas que só encontramos no Evangelho de Lucas. Então, nós vamos agora estudar essas parábolas, tá? Ao longo dos dias, nós vamos ver aí as parábolas. Ah, tá. O Juninho está explicando. José Ramos é o pai da Dara e ele também fez aniversário no dia 19. Então, Deus abençoe a vida aí do José Ramos. Irmãos, o nosso primeiro estudo, então, nós vamos começar, então, o nosso estudo. Estejam aí com as suas Bíblias na mão, né? Para a gente poder participar aí. Então, o primeiro estudo, o título é As Parábolas e o Ensino de Jesus. Vamos entender por que Jesus se utilizou desse método, né, dentro do seu ensino, do seu ministério, por que ele utilizou parábolas. Nós vamos entender isso hoje, tá bom? O texto básico é Salmo 78. Então, nós vamos abrir no livro dos Salmos, o Salmo de número 78. Do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 78, de 1 a 4. Diz assim o texto. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Né? Vamos orar então, para a gente dar início, né, ao nosso estudo, pedindo a Deus que nos ajude na compreensão da palavra. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta grata oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, mesmo, ó Pai, que virtualmente, na tua presença, com toda a igreja. Pedimos que o Senhor, nesse instante, ó Deus, de momentos e tempos difíceis, que a tua graça nos cubra, ó Deus, que a tua misericórdia nos encontre, que a tua bondade esteja, Deus, ao nosso lado, cuidando de nós, nos livrando, ó Deus, de todo mal. Confiamos em ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor governa todas as coisas e a nossa vida está, ó Deus, nas tuas mãos. Nós confiamos nos teus propósitos, que sempre é para glorificar o teu nome, e que o Senhor nos faça viver, ó Deus, esse tempo, confiantes em ti, e principalmente, ó Deus, seguros de que todas as coisas que o Senhor faz é bom, é perfeito e é agradável. Nós louvamos o teu nome por isso, que o Senhor nos dê fé cada vez mais, aumente a nossa fé, para que possamos desfrutar, ó Deus, da doce presença do Senhor na nossa vida. Que seja um momento também que a igreja seja usada para que muitas pessoas, ó Deus, coloquem também a sua confiança em Cristo, principalmente, ó Deus,
como seu único e suficiente Salvador. Cristo é a única saída, a nossa única esperança, e que o Senhor venha nos ajudar neste momento, Deus. Nos fazer de instrumentos nesse momento de crise, para que as pessoas possam conhecer o Senhor. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração através da Tua palavra, e que o Senhor nos faça crescer cada vez mais na comunhão contigo, Pai. E é no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém, Deus. Pessoal, então o nosso estudo hoje é justamente entendendo as parábolas e o ensino de Jesus. Qual foi o propósito, né, de Jesus ter ensinado através de parábolas? O primeiro deles é porque isso fazia parte das profecias. O Salmo 78 fala justamente sobre isso, né, que Deus abriria sua boca em parábolas e ensinaria, né, às gerações, ao seu povo, através de parábolas. Então, era parte das profecias, o Messias, Deus falaria por parábolas, né? Então, isso é a primeira razão. Mas, dentre esses, qual seria o motivo por trás disso, né? Por que Jesus utilizou as parábolas para ensinar algumas coisas, né? Por que Jesus escolheu esse método? Então, primeiro a gente precisa entender o que significa a palavra parábola, para a gente poder entender o significado dela, né? A palavra parábola, no grego, é parábole, e ela significa colocar ao lado de. Então, as junções das palavras em grego vão significar isso, colocar ao lado de. Ou seja, quando Jesus queria trazer algum ensino, alguma verdade sobre o reino de Deus, Cristo queria falar sobre alguma coisa, né? O que ele fazia? Ele pegava aquele ensino, através da parábola, colocava ao lado, né, aquele ensino ao lado de uma história que Jesus iria contar, né? Então, Jesus trazendo vários ensinos sobre o reino dos céus, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o governo de Deus, sobre a volta dele, sobre o destino do homem, sobre a relação de Deus com o mundo, com o universo, enfim. E ele colocava ao lado, parábola, né, a parábola, ao lado de histórias, para trazer esse significado espiritual que Jesus queria trazer. Então, nós tínhamos uma verdade sobre o reino de Deus, Jesus pegava essa verdade e colocava ao lado de uma parábola, de uma história, para a gente poder entender melhor o que Jesus queria ensinar, né? E é interessante que um dos objetivos era facilitar o ensino. Então, Jesus trazia de uma forma prática e de uma forma fácil um conceito, um ensino, uma doutrina, alguma coisa sobre o reino de Deus, para que estivesse fácil o acesso, né, o entendimento fosse mais fácil através dessas parábolas, né? Então, Jesus trazia esses ensinos para perto das pessoas, né? Por quê? Porque as parábolas vão contar sobre a vida cotidiana. Então, Jesus vai usar histórias com coisas que as pessoas estavam familiarizadas, com coisas que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. Então, Jesus ia falar sobre oração. Então, ele era um ensino, um princípio do reino de Deus, devemos orar. Isso é parte da nossa doutrina. Deus nos ensina a buscar a sua presença através da oração. Como nós devemos fazer isso? Qual a forma correta de orar? Aí Jesus pegava uma história, uma parábola, e através daquela parábola que ia relatar algo do cotidiano, e Jesus trazia alguns ensinos, né, e aplicava aquilo para as pessoas, né? Então, as parábolas, elas são recheadas de coisas do dia a dia daquele tempo, né? Situações da vida de maneira cotidiana. Então, Jesus vai mostrar que ele sabia como cultivar a terra. Então, em vários momentos, falando sobre o reino de Deus, ele vai falar, exemplificando como cultivar a terra. Então, ele fala, olha, é um exemplo de cultivo. Então, ele vai aplicar aquilo. A gente tem a parábola do semeador, né? Então, Jesus fala a forma de lançar a semente, ele vai comparar aquilo com o levar da palavra de Deus, né? Que é
seria quase que como uma metáfora, né? Parecido com o semear a semente. Então, ele vai falar de como se plantava vinha, em que época se dava o figo, e isso as pessoas sabiam, fazia parte do cotidiano delas. Jesus vai mostrar que estava familiarizado com a vida do fazendeiro, com a vida do pescador, com o construtor, né, o pedreiro, com a vida do mercador, do chefe de Estado, dos ministros, dos reis. Ele vai trazer exemplos de coisas da justiça. Então, Jesus vai mostrar isso para nós, que ele está familiarizado com a vida das pessoas, e ele usava aquilo que fazia parte da vida das pessoas para aplicar os princípios e os valores do reino de Deus. Então, isso ficava fácil das pessoas compreenderem, né? Então, Jesus, através das parábolas, vai falar da vida dos homens, da vida das mulheres, das crianças, dos pobres, dos ricos, dos marginalizados, das pessoas de honra. Então, nós temos parábolas para todas as esferas da vida e para todo tipo de pessoa, mostrando que a nossa vida faz parte, né, do propósito de Deus e que nós podemos tirar valores e princípios do reino em qualquer situação ou da vida cotidiana, né? Então, Jesus vai utilizar as parábolas justamente para ajudar a compreender o reino de Deus, né? Então, os ensinos de Jesus, por esse método, alcançava todo mundo. Então, todo mundo poderia ter acesso, né, a aquilo que Jesus queria ensinar. A Marcilene e a Mara também entraram aqui, só para a gente dar um oi, né? Então, Jesus usou as parábolas com um objetivo principal também, irmãos, de falar sobre a salvação. Então, vamos lembrar, o objetivo da Bíblia é nos apresentar Cristo. Então, o tema central da Bíblia é a salvação. Então, Jesus vai usar também das parábolas para falar de salvação, tá? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? O que significa parábola? O método que Jesus usou, né? Que isso fazia parte das profecias, né? O Messias, Deus falaria ao povo através de parábolas. Alguma dúvida, gente? Eu pergunto, vocês mandam. Tá bom, vocês mandam aí no chat. Demora um pouquinho chegar, mas chega, eu vejo aqui. Então, esse é o significado da palavra parábola, né, e as razões que Jesus utilizou no seu ensino, as parábolas, né? Então, vamos lá, vamos ver agora os objetivos. Lembra que eu comentei sobre cumprir as profecias? Então, é o nosso primeiro ponto. Um dos objetivos de Jesus ter falado por parábolas era para se cumprir a profecia. Então, vamos ler aí, Mateus, capítulo 13. Então, abra sua Bíblia aí. Os nossos visitantes, né, que tiverem Bíblias aí de fácil acesso, pode acompanhar com a gente também. Na sua Bíblia, né? Mateus, capítulo 13, o versículo 34 e 35. A boca seca. Mateus 13, 34 e 35. Ó, diz assim: Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, está aí o texto justamente explicando para nós. E esse texto que Mateus está citando é o Salmo 78 que nós lemos, tá? Então, Jesus falaria, sim, traria o seu ensino através de parábolas, porque isso fazia parte das profecias, né? Então, Jesus veio primeiro para o seu povo, né? Então, a promessa era primeira ao povo de Israel, que Jesus viria e ensinaria ao seu povo. Então, quando Maria soube que Jesus, que ela estava grávida do Filho de Deus, ela expressa essa esperança que ela tinha, né, de que, de fato,
o Messias viria para salvar o povo de Deus, o povo de Israel, né? Então, lá em Lucas 1, a Custódia chegou aí também. Acho que é a irmã da Nilza, né? Custódia. Lucas, capítulo 1, 51 a 53. Diz assim, ó. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, né? Então, uma da esperança, né? Uma das esperanças que o povo de Deus, o povo de Israel tinha, era que de fato o Messias viria para trazer, né, a palavra de Deus ao povo e principalmente a salvação. Então, Jesus veio justamente para mostrar as verdades do reino de Deus e revelar os propósitos de Deus ao seu povo. Então, isso era parte das profecias, que o Messias viria, através de parábolas, revelar os propósitos de Deus ao seu povo. Então, essa era a expectativa que a nação de Israel tinha, né? Então, Jesus estava justamente cumprindo o plano eterno de Deus, em revelar a verdade de Deus ao seu povo. É interessante que lá em Mateus 13 fala, né, para revelar as coisas que estavam desde a criação do mundo, ocultas. Então, a expectativa da nação de Israel era essa. Quando o Messias viesse, ele vai nos revelar tudo aquilo que está oculto. E faria isso também através das parábolas, tá? Então, Jesus, um dos objetivos era esse. Então, esse ensino de Jesus através de parábolas mostra a relação do Criador e a sua criação, mostrando que tudo que Deus criou, Deus se utiliza de tudo isso para os seus propósitos, né? Então, aquilo que Deus criou, né, a vida cotidiana, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, o nascer do sol, né, as coisas que às vezes a gente nem para observar, né? Quando se planta alguma coisa, né, o processo de crescimento, a gente tem o hábito de ir lá no supermercado e comprar, mas a gente esquece que houve todo um processo para que aquilo aconteça, né? A pessoa que semeou, ela precisava ter saúde, né? E Deus sustentou a vida daquela pessoa. Enfim, né? O processo. Então, as parábolas vêm para nos mostrar justamente essa relação do Criador com a criação. Ou seja, que tudo aquilo que Deus criou funciona e está para que Deus cumpra todos os seus propósitos, né? Então, quando Cristo vai nos contar algo do nosso cotidiano, não é apenas do ponto de vista de um homem. Jesus era homem, lógico, né? Isso fazia parte do seu cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, é o olhar do próprio Deus sobre a nossa vida. E que aquilo tem um significado maior, né? Então, Jesus não utiliza do cotidiano apenas como umas ilustrações retiradas, assim, acidentalmente. Não foi assim. Jesus, como criador, ele é criador e salvador também, porque ele é Deus, ele extrai daquilo mesmo que ele criou e nos faz entender os seus propósitos. Então, quando Cristo nos conta uma história, através das parábolas, é o próprio Criador dizendo, olha, eu criei todas as coisas dessa forma, e a forma como isso funciona tem um propósito, e eu mostro o meu propósito através disso, né? Então, quando Cristo ensina através de parábolas, usando justamente do nosso cotidiano, é para mostrar que o Deus Criador não só controla todas as coisas, como utiliza tudo aquilo que ele criou para que os seus propósitos sejam cumpridos, né? Para que os planos de Deus se cumpram, né? Hoje a gente está passando aí, né, por essa epidemia aí. Isso está dentro dos propósitos de Deus. Deus se utiliza, né, de tudo que ele criou, os vírus, as bactérias, e tudo isso está a serviço de Deus, para que os seus propósitos sejam cumpridos. Por mais, irmãos, que a gente não entenda hoje, né, por mais que a gente não compreenda a grandeza de Deus, qual é o propósito que Deus tem nisso, né? Então, o primeiro é para que o nome dele seja glorificado.
mas como que o nome de Deus é glorificado através de uma calamidade? Né? Deus se utiliza de todas as coisas, tudo é para a glória de Deus. O que nos resta nesses dias é justamente buscar em Deus isso, né, Senhor? Nos mostre, né, o propósito que o Senhor tem nisso. Então, o Senhor está nos ensinando o quê? A repensarmos a nossa vida, né, o quanto frágeis nós somos, né, nós achamos que somos donos, né, da nossa vida, até que o Senhor nos tira a liberdade de sair da nossa casa, até o momento em que a gente se vê aí, né, quase que desamparado no sentido de, né, a gente precisa trabalhar e como é que as coisas ficam, né? Se a gente não trabalhar, como é que a gente vai sustentar a nossa casa? E isso mostra, irmãos, que não há como vivermos longe da presença de Deus, do controle de Deus. Deus tem o controle sobre todas as coisas, né? Então, tudo isso tem um propósito. Assim como Jesus utilizou do cotidiano para nos contar sobre o reino dele, né, da mesma forma, isso acontece hoje, né? Deus se utiliza dessas situações que fazem parte aí da nossa vida, né, para justamente nos colocar com os pés no chão, para que a gente olhe para o alto e a gente entenda que existe um Deus que controla todas as coisas, que existem coisas que fogem do nosso controle a todo instante, mas Deus está no controle de tudo, né? Então, o primeiro objetivo de Jesus ter falado através de parábolas foi para cumprir a profecia, né? E o segundo era para trazer juízo. Olha só que interessante, né? Isso que nós estamos vivendo. Isso é parte dos juízos de Deus sobre o mundo, né? Quando a gente lê lá em Apocalipse, quando Deus derrama, né? Quando a gente vê aquelas imagens das taças, dos cálices sendo derramados, é a ira de Deus de uma maneira, a doses homeopáticas, né, sendo derramada sobre o mundo. Então, isso que nós estamos vendo, irmãos, é parte do juízo de Deus. É Deus falando assim, olha, ajeite sua vida o quanto antes, né, eu estou voltando, o fim se aproxima. Então, Jesus avisou, né, que nos últimos dias teríamos sinais, né, e situações, né, terremotos e doenças, guerras, rumores de guerras, mas não ainda é o fim, ou seja, isso está apontando para o fim. Então, essas calamidades vêm para mostrar justamente que o mundo está caminhando para um fim, e o quanto antes devemos encontrar Cristo como nosso Salvador, o quanto antes nós precisamos resolver a nossa vida, né? Então, o fato de Jesus ter ensinado através de parábolas foi para mostrar que ele é criador, que ele está no nosso cotidiano, ele controla todas as coisas, criou todas as coisas e controla todas as coisas. Então, o que ele cria é utilizado para os seus propósitos, seja para o ensino, seja para aplicar, né, a sua justiça, o seu juízo, ou o seu amor, a sua bondade, mas serve também como juízo. Então, Jesus falou através de parábolas para trazer o juízo. A gente vai entender o que isso significa, né? Lembra que eu disse no início que um dos objetivos de Jesus ter ensinado através de parábolas foi para facilitar o ensino, de uma maneira simples, de uma maneira didática, né? Usando coisas do cotidiano, as pessoas teriam uma facilidade maior para compreender os ensinos de Jesus. Sim, isso é uma verdade, mas é parte da verdade. Mas o fato de Jesus ter falado por parábolas, ele não só simplificou, como ele também dificultou as coisas. Então, vamos ler aí em Mateus, capítulo 13, de 10 a 13. Mateus, capítulo 13, de 10 a 13. Esperar vocês acharem também. Mateus 13, de 10 a 13. Diz assim, ó, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Ó, desculpa, eu abri em Marcos. Peraí. Mateus 13, de 10 a 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer
os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe... Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, a outra parte da verdade é que Jesus ensinou por parábolas para que ele não fosse entendido. Olha só que coisa, né? Então, quando Jesus ensinou por parábolas, era para facilitar o ensino e para se aproximar das pessoas, mas, ao mesmo tempo, era uma forma de Jesus também ocultar a verdade de Deus, né? E qual era o objetivo disso? De trazer juízo sobre aqueles que não crescem em Jesus. Ou seja, se nós compreendemos se nós ouvimos o que Jesus fala, isso quer dizer que Deus revelou a nós a sua vontade, né? Ou ele se revela a nós. Agora, quando nós não conseguimos compreender, é porque Deus não está fazendo com que a gente compreenda essa mensagem, né? Então, quando Jesus fala por parábolas e as pessoas não entendiam, aquilo era juízo de Deus, né? Observe aí o versículo 14 e 15 de Mateus 13. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Mas para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, as pessoas que estavam rejeitando a Deus, o próprio Cristo, quando Jesus esteve aqui, Jesus se revela como Filho de Deus. Muitos creram e outros não. Os que não creram, não foi dado a conhecer a eles que Jesus era o Filho de Deus, porque eles não creram em Jesus. Então, quando eles não entendiam as parábolas, era um sinal de que Deus estava rejeitando aquele povo, porque eles não creram em Jesus. Então, eles não compreendiam, porque aquilo era um sinal de juízo também, né? Mas, em alguns momentos, nem os discípulos conseguiam entender o que significavam as parábolas. Olha aí que interessante. Lá em Marcos, capítulo 4, o versículo 10 e o versículo 13. Marcos, capítulo 4, o 10 e o 13. Fala assim, ó, de 10 a 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendeis todas as parábolas? Então, olha só que interessante. Então, Jesus se utilizava das parábolas também como juízo. Não creu em Jesus, não conseguia compreender a sua palavra, né? Mas, em alguns momentos, os discípulos também tinham dificuldade de entender, né? Então, Jesus ensinava para os discípulos o significado daquelas parábolas, né? Vamos ver dois textos aí, ó. Marcos 4:11 diz assim: ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Agora nós vamos lá em Mateus 13. Mateus capítulo 13, 16 a 18. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então, olha só que interessante.
para os discípulos que não conseguiam entender, talvez, a mensagem plena da parábola, Jesus ensinava a eles depois, né? Jesus ia, ocultava a verdade de Deus para alguns, porém revelava a outros, né? Então, Jesus, na verdade, selecionava as pessoas a quem compreenderiam as parábolas, né? As verdades espirituais que estavam por trás das parábolas, né? Então, irmãos, isso é muito interessante a gente pensar. Da mesma forma como Cristo se utilizou das parábolas, seja para revelar a vontade de Deus, ou para ocultar a verdade de Deus, porque era o próprio Cristo que explicava as parábolas e nos revelava o significado delas, da mesma forma a palavra de Deus se torna, né? Então, quando nós falamos, pregamos o evangelho, falamos que Deus é criador de todas as coisas, falamos, não cremos, né, no evolucionismo, cremos que Deus criou o homem do pó da terra né, criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, né, no sétimo ele descansou. Nós cremos nisso porque Deus nos revelou que isso é verdade. Então, não tem como a gente querer convencer as pessoas sobre as verdades que nós encontramos na Bíblia. Por quê? Porque a verdade bíblica, ela se torna verdade para aquele que crê. Ela é a verdade, né? Mas ela se torna compreensível apenas àqueles a quem Deus convence no coração de que, de fato, é verdade, né? Por que disso? Por que a palavra de Cristo, ela só é entendida para aquele a quem Cristo se faz entender? Quando nós falamos de Cristo, que Cristo é o único e suficiente Salvador, que não há ninguém que possa nos conduzir ao céu a não ser Cristo. E por que muitas pessoas têm Cristo e mais outras coisas para conduzir a Deus? Por quê? Porque a palavra de Deus não alcançou o coração da pessoa para revelar a verdade, que só Cristo é o Salvador e não há outro, né? Porque a salvação pertence a Deus. A Bíblia nos ensina isso, né? O homem, nós não temos condições de convencer ninguém de nada. Só o Espírito Santo de Deus que tem esse poder. Então, às vezes, as pessoas, muitas igrejas, elas se enchem pelo trabalho de convencimento, mas não de conversão. Quem converte o coração e quem transforma o coração é só Deus. Então, a palavra de Deus, às vezes a gente fala, né? Fala para alguém, não, mas a palavra de Deus diz isso, mas a pessoa não crê, ela não. Por quê? Porque o Espírito Santo não trouxe a verdade ao coração daquela pessoa, né? Então, a pessoa só consegue entender que seja um versículo da Bíblia se Deus abrir o coração da pessoa para que ela entenda. Caso contrário, irmãos, não há como. É o que Jesus nos ensina através das parábolas. Então, aqueles a quem Jesus quis revelar o significado da palavra, ele revelava, seja no coração da pessoa, ou explicando no particular aos discípulos, como Jesus fazia, né? Mas a palavra de Deus, ela só se revela, a Bíblia diz, né? Que as coisas espirituais se revelam espiritualmente. Então, nós não temos poder de convencer ninguém de nada, né? Só Deus é quem pode, né? Nesse tempo de crise, como levar a esperança ao coração das pessoas? Né? Nós vamos levar, nós vamos falar da palavra, né, levar os versículos bíblicos, mas Deus é que precisa trazer essa esperança no coração da pessoa. A nossa parte a gente tem que fazer, mas quem faz o trabalho, né, espiritual ou maior, né, que não está no nosso alcance, é o próprio Deus, né? Por isso, irmãos, que a oração ela é tão importante para o processo de conversão, ou para qualquer coisa, né? Então, se você quer falar de algo, né, de uma verdade, ou que tem uma família que está desesperada, está sem esperança, ore por ela, né? Porque a esperança só virá ao coração dela se de fato Deus invadir o coração dela e trazer essa esperança ao coração dela. Nós não temos como, de forma alguma, mudar o coração de ninguém, o pensamento de ninguém. Agora, através da oração, sim. Então, orando a Deus, Deus pode transformar o coração das pessoas, né? Então, por isso que é de extrema importância nós orarmos, porque Deus salva quem Ele quer, Deus se revela a quem Ele quer, Deus esclarece a quem Ele quer. Então, a nossa função é muito importante, porque nós devemos orar para que tudo isso aconteça, né?
Então, os discípulos, eles só entendiam algumas parábolas quando Jesus explicava o princípio espiritual daquilo. Às vezes, eles entendiam a história por trás daquilo, né? Mas, às vezes, o princípio espiritual, não. Então, Jesus ia e mostrava o princípio espiritual daquilo, né? Tem um texto aqui em Atos 16, 14, que é o mesmo princípio do que a gente está falando aqui, ó. Fala assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, é o mesmo princípio. Então, os princípios espirituais que as parábolas traziam, elas só eram reais ou só tinham significado, uma compreensão das pessoas, quando Jesus levava isso ao coração das pessoas, né? Então, irmãos, finalizando, né? As parábolas nos servem para justamente buscarmos um entendimento sobre Deus, quem Deus é, como Deus governa o mundo, de que forma nós devemos nos aproximar de Deus, sobre a salvação, sobre a forma como Deus administra o mundo, né? Então, a partir de agora, né, dos próximos domingos, quando nós ouvirmos uma parábola, nós vamos buscar o significado por trás daquela parábola, né? Para saber o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer trazer de novo ao nosso coração. Então, as parábolas foram usadas por Jesus para isso, para trazer, né, os princípios do reino de Deus de uma forma que revela esse Deus criador, que usa toda a sua criação, todo o nosso cotidiano, para nos mostrar que ele é Deus, né? Vamos fazer uma comparação, né? Vamos entender que essa pandemia seria mais uma dessas parábolas que Deus quer nos ensinar, né? Qual é o ensino espiritual por trás dessa pandemia? O que Deus quer nos mostrar? Nós estamos vivendo hoje algo no nosso cotidiano. É algo que mudou completamente as nossas rotinas, né? A gente tá todo mundo cheio de perguntas. O que vai ser? O que vai ser da minha família? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser da minha renda? O que vai ser da igreja? Não são as perguntas que temos hoje? O que Deus quer nos ensinar através disso, né? E só Jesus pode, de fato, trazer ao nosso coração essas respostas. Então, é nele que nós devemos buscar, na palavra. Então, para entender a parábola do coronavírus, né, leia a Bíblia, entenda quem Deus é, entenda como Deus governa o mundo, quais são os propósitos que Deus tem quando nós passamos pelas provações, pelas lutas, por aflições. O que Deus quer nos tornar? Fracos ou fortes, né? Homens e mulheres de fé ou pessoas que se abalam por qualquer má notícia, né? Quando a gente ouve os noticiários, né, parece que tem hora que nem é bom a gente ficar... É tanta má notícia que isso vai trazendo um desespero, né, uma incerteza para o nosso coração. Aí nós precisamos... Aí a gente volta, né, à palavra e a Bíblia nos ensina, olha, aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias, mas o seu coração permanece firme. Aquilo que Deus tem para nós, para passarmos, nós vamos passar, irmão. Não tem como fugir disso, né? Porque Deus escreve a história. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados por Deus. Se tivermos que enfrentar uma infecção do coronavírus, nós vamos enfrentar com a graça de Deus. Mas tudo vai mudar da forma como nós vamos passar isso. Ao lado de Deus, compreendendo quem Deus é, compreendendo o propósito que Deus tem com aquilo para a minha vida, para a sua vida, para a vida dos nossos familiares, para o nosso país, né? Então, a gente tem que entender as entrelinhas dessa parábola aí do coronavírus. O que Deus quer nos falar? Quais são os ensinos espirituais que a gente pode trazer disso, né? Olha que interessante, quantas pessoas estavam talvez ausentes do congregar, de estar aqui com os irmãos, né? E, de certa forma, agora, né, ele precisou estar com os irmãos, mesmo que de forma online. Às vezes ele esteja pensando nesse exato momento, poxa vida, quantas vezes eu tive a oportunidade de estar com os irmãos, de estar com a igreja na igreja, e hoje eu estou impossibilitado de estar. Graças a Deus temos meios, né, virtuais para isso. Mas e se chegarmos num momento em que até a conexão de internet acabar?
como é que vai ficar o nosso relacionamento com Deus? O culto vai acabar, irmãos? De forma alguma, né? Mas para aqueles que estiveram na igreja, compreendendo a palavra, aprendendo a cultuar a Deus, o culto não termina. Mas e para aqueles que não tiveram acesso a isso, que não buscaram conhecer a Deus durante esse tempo? Como é que vai fazer agora, né? Então, são lições que a gente precisa buscar nesse momento, né? Então, irmãos, estamos aí já há um tempinho, né? Creio que a gente vai encerrar antes do nosso horário habitual, né? Mas, para finalizar, a gente precisa buscar nas parábolas justamente aguçar a nossa curiosidade para saber mais sobre Deus. Então, nas parábolas, a gente vai aprender tantas coisas. Jesus vai falar sobre o juízo, vai falar sobre a providência de Deus. Então, vai ser assim uma forma da gente aguçar a nossa curiosidade sobre a forma como Deus governa o mundo, né? Então, as parábolas vão aí nos ajudar a crescer espiritualmente. A ideia é essa, né? Então, nós vamos, através das parábolas, buscar a interpretação adequada, lembrando que a gente não pode aplicar ou interpretar as parábolas literalmente, tá? Porque a gente não pode fazer doutrina em parábola. Nem tudo nas parábolas é ao pé da letra. A gente tem que entender o que de fato... Porque um princípio bíblico, ele não pode... um princípio, por causa de um princípio, o outro não pode ser destruído. A gente tem que manter tudo... Então, às vezes, na parábola, a gente vai encontrar alguma coisa lá. A gente conversando com o morto. Mas a Bíblia diz que não há essa comunicação. Então, aquela conversa que Jesus nos dá, né, na parábola do rico e Lázaro, aquilo é uma história, é uma ficção. Jesus inventou aquilo para trazer um princípio espiritual. Então, nem sempre a gente vai ter que interpretar a parábola ao pé da letra. Por quê? Porque existem outras verdades na Bíblia que não podem se chocar. Então, isso vai ser também uma forma da gente poder compreender, né? Então, irmãos, se Deus nos permitir, nós vamos aí continuar, né, vendo as parábolas, e a nossa primeira parábola, no próximo domingo, será a parábola dos dois devedores. Então, o texto é Lucas 7, vou colocar aqui, ó, os dois devedores. Lucas 7, 36 a 50. Então, ó, essa é a nossa próxima parábola. Nossa próxima não, né? Nossa primeira parábola. Então, domingo que vem, se Deus nos permitir, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Talvez não, porque o nosso, só justificando, o nosso canal que nós criamos para a igreja, ele só vai conseguir fazer chamada ao vivo com 24 horas. Então, sem isso, a gente tem que esperar esse tempo. Na hora que funcionar, a gente divulga direitinho, tá? Irmãos, então nós vamos orar nesse instante, né, encerrando, pedindo a Deus que nos ajude a entender, né, os propósitos que Deus tem no nosso cotidiano. Jesus utilizou as parábolas para isso, para ensinar, né, coisas espirituais através do nosso cotidiano, e que seja esse tempo, né, de pensarmos, né, o que Deus quer nos ensinar através dessa situação cotidiana, né, essa pandemia que está assolando o mundo inteiro, né. Então, é um momento de justamente buscarmos as respostas em Deus. Sem Deus, irmãos, nada funciona. Vamos orar, então? Aí, no finalzinho, eu queria tocar um outro hino aqui, que tem sido meio que o tema desse momento, né? Depois eu coloco aqui. Vamos orar, então? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, que nos ensina, ó Deus, que o Senhor é o Deus criador, governador de todas as coisas, que o mundo está, Deus, a teu serviço, os vírus, as bactérias, as chuvas, as tempestades, o sol, o dia, a noite, ó Deus, os animais, todas as coisas, os homens, os governos, os reinos, estão, ó Deus, ao teu serviço, estão sob o governo do Senhor.
E nós te engrandecemos o nome porque o Senhor é grandioso e é poderoso e nada foge do teu controle, ó Deus. Nós pedimos que, através desse momento, o Senhor nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos ensinar através de tudo isso. Assim como Jesus trouxe ensinos através de parábolas, verdades espirituais, princípios espirituais, através das parábolas, que o Senhor também nos faça compreender. Mas que não sejamos, ó Deus, aqueles a quem o Senhor tapou os ouvidos e que não compreenderam, ó Deus, as verdades que o Senhor ensinava através das parábolas. Mas que sejamos aqueles que estarão com os ouvidos abertos, abertos pelo Senhor mesmo, para compreendermos todas as coisas. Que nesse momento, ó Deus, de pandemia, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos o que o Senhor quer nos ensinar. E que o Senhor abra os ouvidos daqueles, ó Deus, a quem ainda não compreenderam, que devemos, nesse exato momento, olharmos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Abençoe, Deus, as famílias da nossa igreja, as pessoas que estão presentes aqui conosco online, através do YouTube. Alcance, Deus, o coração de cada um. E que nesta manhã, Deus, o Senhor encha o coração dessas pessoas de esperança e principalmente de salvação. Esse mundo vai passar, os nossos dias passarão, mas a vida eterna, ela não passa. A esperança que o Senhor nos dá é para sempre. E nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, e é no nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos ao Senhor. Amém, ó Deus. Antes da gente colocar a música aqui para encerrar, procura aqui para mim, aquele vídeo. Agradecer, né, a presença de todo mundo, Deus abençoe a todos. Tivemos aí 28 pessoas presentes, né? O Sávio, o irmão da Sara, lá em Teoflotone, também está com a gente. E muitas outras pessoas também, né? Creio eu. Então, assim, que Deus nos abençoe. E sexta-feira, irmãos, nós teremos também a transmissão do nosso estudo bíblico, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se... Espera aí, rapidinho. Eu tinha achado aqui. Espera aí, gente, rapidinho. – 28 conectados. As pessoas têm cantado esse hino, né, em várias situações, que a mensagem dele é porque Cristo vive, né? E justamente por ele estar vivo, nós cremos num amanhã, né, vitorioso em Cristo Jesus, né? Vou colocar aqui, e depois do hino a gente encerra a nossa transmissão. Desde já a gente agradece a todo mundo, tá? Ah, tá, o Sávio, o Calixto, na verdade, é a Josiane, a mãe da Sara que está aí com a gente. Então, a gente vai colocar aqui, tá bom? Todo mundo ouvindo? Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar
na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e agora sei que vivo estás. Que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Essa é a nossa certeza, né, irmãos? Deus nos abençoe. E é isso, né? No mais, nós agradecemos todo mundo. E até o nosso culto, às 19 horas, nós vamos seguir pelo Facebook da sede. Tá bom? Depois deixem... Alguém conseguiu deixar aqui no chat a página? Mas, enfim. Então, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença. Dá um tchauzinho aí, todo mundo. Pelo menos no chat. Deu tudo certo? Deu para... Ah, a Nilza deixou a página aí do Facebook no chat. Deu certinho, gente? Amém. Que bom. Deus abençoe a todos, então. Vou encerrar aqui, tá bom? Tchau. Deus abençoe a todos.